Eu disse que na review teria sido a última vez, né? Mas vamos lá, porque afinal o assunto é o mesmo. Hey followers, Gossip Girl here. Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Tabata e hoje estamos aqui pra falar sobre o cancelamento de Gossip Girl do reboot, né? Porque sim, a gente sabe que foi cancelado já tem algum tempo aí, mas eu quis esperar o último episódio vir pra ver qual ia ser o desfecho que eles iam dar pra gente na série e pra gente discutir o desfecho, o que aconteceu, se foi justo esse cancelamento, o que eles poderiam ter feito pra não ser cancelada e o que rolou ali de fato de fofocas de bastidores, tipo elenco contra a produção. Vamos falar sobre isso tudo aqui nesse vídeo. Então, antes da gente começar, eu já quero avisar duas coisas. Primeiro, vamos ter spoilers aí do final de Gossip Girl, então estejam avisados. Eu fiz review de todos os episódios, então eu já tinha comentado aqui com vocês na review que saiu aí nos últimos dias do último episódio, mas a gente vai repetir algumas coisas que rolaram, então vocês estão avisados real. E o segundo aviso é, eu já quero pedir pra você se inscrever aqui nesse canal e deixar o seu like nesse vídeo, que ajuda muito o YouTube a divulgar ele pra outras pessoas, é de graça, não te custa nada, então deixa o like, ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos aqui. E aproveita e manda esse vídeo pra aquele seu amigo fã de Gossip Girl, porque o compartilhamento é muito importante. Manda ele pra ele vir aqui pra gente conversar sobre esse cancelamento, que por incrível que pareça, pegou muita gente desprevenida. Assim, eu fiquei muito triste, tá? Mas não foi nenhuma surpresa pra mim, sendo bem honesta. E vamos falar por quê. Muita gente não estava gostando dessa versão de Gossip Girl desde a primeira temporada. E eu tenho um vídeo inteiro pra falar que eu fiz quando acabou a primeira temporada do porquê que Gossip Girl estava sendo ruim, ao ponto de muitas pessoas aí, né, que não era o meu caso, mas era o que eu tava escutando muito. Então eu resolvi fazer um vídeo pra gente comentar sobre isso. Vou deixar o vídeo aqui nos cards pra vocês irem lá assistir, porque eu falei de todas essas razões, eu não vou repetir aqui pra não ficar redundante. Vá lá ver. Mas é importante a gente começar falando dessa galera que não tava gostando, porque isso teve grande participação aí no porquê que a série foi cancelada. Primeiro a gente precisa falar sobre cancelamento de streaming no geral, né? A Netflix mesmo deu aí entrevistas explicando do motivo deles cancelarem as séries deles. Importante a gente dizer que cada streaming tem metas, tem motivos, tem razões diferentes pra cancelar ali um programa deles, ali um show, um negócio, né? Uma franquia. Então é importante a gente ter isso em mente. Mas usando a Netflix de exemplo, tá? A Netflix falou que ali nas primeiras 25, 28 horas, agora eu já não me lembro, da série, quando ela é lançada, são as horas mais importantes pra terem visualizações. Assim como quem trabalha com vendas, vamos dizer assim, se você nunca trabalha com vendas, eu vou te explicar mais ou menos como funciona. Você tem uma meta. Sabe aquele negócio da Dilma? Tipo, a gente tem uma meta, quando a gente chega nela, a gente dobra a meta? É meio por aí. Então você tem uma meta ali de número, né, pra você atingir. Que no caso dos streamings são visualizações, minutos assistidos e basicamente é isso. Se você não chega nessa meta, no caso da Netflix, nessas primeiras horas, eles já entendem que o show não foi tão bom assim, não foi tão bem recebido assim pelo público, porque, né, Stranger Things ficou aí, a galera aguardando e quebrou a Netflix quando estreou a 4ª temporada. Então, a gente sabe que quando o show tem aí uma certa espera, um burburinho, a gente vê que tem um retorno muito legal. Isso aconteceu no início de Gossip Girl. Porém, a resposta de Gossip Girl não foi boa e isso acabou sim influenciando nos números. A gente sabe se a HBO Max ela olha essas mesmas 25, 28 horas quando estreia? Não sabemos, até porque a HBO Max ela faz episódio semanal, então é um esquema diferente. Só que muita gente nos 2, 3 primeiros episódios da primeira temporada já largou de mão a série. E se você não lembra, na primeira temporada a gente teve uma pausa, um hiato, que era super comum em séries que passavam na televisão, ter uma pausa ali de final de ano, depois voltar. Riverdale tem bastante isso até hoje. Então, nesse ato, nessa pausa ali na primeira temporada, muita gente já desistiu da série. Ou seja, a galera desistiu já tinha muito mais tempo do que a gente tava lembrando. Alguns pararam no hiato, alguns pararam quando a primeira temporada acabou, porque viram que não funcionou. Teve gente que começou a segunda, viu que também não tava curtindo e aí largou de vez. Mas o ponto é, os números da segunda temporada devem ter sido, na estreia do primeiro episódio, muito mais baixos do que eles já estavam esperando. Isso com certeza influencia, gente. Se eles tinham um número, sei lá, vamos chutar aqui, de 1 milhão de minutos assistidos e a galera só assistiu 300 mil minutos, é uma diferença muito grande. Então, pra eles, é uma coisa de, né?
Pois é. Então é óbvio que eles não vão botar dinheiro numa série que não tá tendo o retorno que eles estavam esperando. Então acho que primeiro de tudo que a gente tem que falar é sobre isso, porque muita gente falou, ai, mas tinha muita gente vendo, era a série com um dos maiores streamings aí da plataforma. Tá, gente, mas não devia estar cobrindo os custos que eles tinham e nem as metas que eles queriam para Gossip Girl, que é um baita nome, né? Então, assim, vamos botar isso claro aqui. Agora, falando justamente sobre custos, Gossip Girl, tanto a original, né, quanto a atual, é uma série extremamente cara. Então ela é uma série cara de figurino, que eles usam, né, muita coisa de marca. Claro que rola parceria, mas é uma coisa, né, complicada de você pagar. A gente tem locações, é filmada em Nova York. Pra se filmar uma coisa em Nova York é muito caro. Eles tinham muita locação de estúdio ali, a gente sabe. Tipo, a Constance era filmada ali, a escola era um estúdio, a parte externa era na cidade, mas dentro era um estúdio. Entre outras coisas, a casa de todo mundo era um estúdio. Então a gente viu, em relação principalmente à original, que a versão atual não tinha muita cena externa ali no meio de Nova York, ou alugava locações em Nova York pra fazer, como a original tinha. Não tô dizendo que tudo era estúdio, tá, gente? Mas comparando as duas, era bem visível a diferença. Por quê? Porque a original tinha budget, então, né, essa já não devia estar tendo tanto, porque é uma série muito cara. E como, de novo, voltando aos números, os números, eles realmente não foram tão satisfatórios, a gente sabe que, bom, tá, se vocês não deram o número pra gente, a gente também não vai dar tanto dinheiro pra vocês. Então, é isso. E aí, tudo prejudica, é uma bola de neve. Não deu dinheiro, não fez como eles queriam, diminui a qualidade da série, diminui isso, diminui aquilo, diminui... Quando você vai ver, a série foi cancelada, entendeu? É meio por aí. Lembrando que a gente teve aí o spin-off de Game of Thrones com House of the Dragons. Então, só o dinheiro da HBO Max já foi todo pra isso, e agora a gente tem The Last of Us, né? E é importante lembrar que a Warner ali, o grupo Warner, HBO Max, tá rolando uma treta aí, entendeu? Então, assim, eles têm que escolher muito bem pra onde vai o dinheiro deles. É importante a gente ver. E nesse caso, essas duas séries ganharam bastante dinheiro, né? Gossip Girl, com seus figurinos caríssimos, locações caríssimas, talvez não tenha tido a verba que eles queriam. Mas calma, não acaba por aí, não. Vamos falar de roteiro, que é uma coisa que incomodou bastante gente. Na primeira temporada, a gente viu que quando eles lançaram a primeira, eles basicamente já estavam gravando a segunda. Ou seja, foi igual o que aconteceu com Rebelde ali, o reboot também, que vem aí o cancelamento. Eu tô esperando já anunciarem, porque pra mim... A segunda temporada de Gossip Girl foi gravada enquanto a primeira tava lançando, ou seja, todo o roteiro, gravação, tudo isso já tava no esquema pra acontecer. Então tudo que o público tava dizendo que queria ver, personagens que eles estavam gostando mais, não tinha muito como mexer porque eles já estavam gravando a segunda. Então teria que ser visto mais pra frente. Mas a segunda temporada levou muito tempo pra ser gravada. Também rolou um outro hiato ali no meio, como aconteceu na primeira. Então assim, eles estavam vendo ali a aceitação da galera. Se eles quisessem mudar algumas coisas, eles poderiam, tá? Importante dizer isso. Claro que o roteiro da série, ele é entregue bem antes aí, você vê que Stranger Things, eles acabaram o roteiro tem pouco tempo, nem sequer começaram a filmar. Então assim, o roteiro é a primeira coisa que é entregue. Se eles entregaram o roteiro e o próprio streaming já aceitou aquele roteiro ali, é difícil você trocar depois. Mas a gente pode usar também a desculpa de, bom, a gente já tá vendo aí que os números não estão funcionando, a gente tá vendo que o público quer isso aqui, e como a gente já entregou o roteiro pra vocês, acho que pra tentar salvar a série, pra tentar trazer um número maior, vamos mudar um negocinho aqui, vamos botar isso aqui acontecendo com o personagem tal, vamos botar esse personagem em mais evidência, entendeu? Umas coisas assim pra ir movimentando ali e começar a chamar o público. Por quê? Primeira temporada de muitas séries nem sempre são muito sucesso. Algumas sim, mas nem todas. E a segunda acaba vindo aí com bastante número. Então assim, podiam ter mexido na história da Monet, que assim, a gente queria ver a Monet vira e mexe. Ela tinha destaque, depois ela é esquecida no churrasco. Podiam ter mexido mais na história da Luna, que só foi ter destaque no penúltimo episódio da série, basicamente. Então, assim, muito complicado, porque o que o público queria ver, eles não estavam entregando. E também não estavam entregando uma história como um todo tão boa quanto a primeira versão. E uma coisa que poderia ter muito salvado essa série, eu não sou 100% a favor, porque eu já falei isso aqui, de que a série que é reboot de uma outra precisa andar com as próprias pernas. Então, mesmo que você esteja ali continuando o mesmo universo, fazendo uma continuação direta, você tem que andar sozinho. Você não pode ficar sempre se comparando com o original. Isso vale pra tudo. E eu tenho também um vídeo pra gente falar da era dos reboots que a gente tá vivendo. Vou deixar aqui também pra você ir lá assistir, porque eu falo muito sobre isso lá. Então, assim, eu sou contra ficar vivendo da nostalgia, mas a gente sabe que a nostalgia traz a galera de volta. E a gente teve isso na segunda temporada com a volta da Georgina Sparks, né? A Georgina era a personagem ali da primeira temporada que voltou
voltou por 2 episódios e foi um furdúncio, a galera ficou em surto. Agora, imagina se eles tivessem trazido Blair, Serena, Dan e Chuck, até mesmo Nate, pra essa temporada, o surto que não teria sido. Mas todos eles foram só citados, então os 5 foram citados em momentos diferentes, tanto na primeira quanto na segunda. E aí a gente vai na casa do Dan e da Serena, mas não vê eles dois, meio por aí. A gente sabe que os atores hoje em dia têm outros projetos, nem todo mundo toparia voltar, mas a gente sabe que teve gente que toparia sim. O Chase Crawford, que fazia o Nate, ele falou que nunca diria nunca, então por que não? Adoraria voltar, etc e tal, então ele já tinha topado. Blake Lively, a gente sabe que ela é um pouco afastada de Gossip Girl, ela não gosta da Serena, então não sei se ela teria voltado. O próprio Penn Badgley, ele tá muito focado em You agora, então não sei se ele ia conseguir voltar também, mas a gente sabe que a Little Mister, que fez a Blair, também meio que deixou em aberto aí, então acho que se tivesse rolado uma conversa melhor, talvez, né, rolasse, mas aí a gente volta pra questão do custo. Vale a pena dar um dinheirão pra ela, pra uma série que já não tá ganhando muito dinheiro? Não sei. Mas com certeza, trazer essa galera de volta teria dado muito certo, teria dado burburinho, e a gente vê isso acontecer com vários reboots aí. A gente viu acontecer isso em That 90 Show, que é a continuação de That 70 Show. Eles fizeram basicamente aparições do elenco original quase que inteiro, sendo que 2 são personagens fixos. How I Met Your Father, a gente viu isso acontecer na primeira e agora na segunda também. Eu não vou dar spoiler da segunda, mas, né, na primeira a gente viu a Robin voltando. Então, os personagens originais, eles trazem um público pra querer ver. Claro que não dá pra ficar mantendo eles ali na série, porque senão eles sobrepõem a galera nova que deveria ser o grande foco. Mas se for bem trabalhado, até dá pra deixar fixo, como a gente tá vendo em That 90 Show. Eu não vi a original, mas eu gostei muito da nova. E eu consigo entender todas as referências ali que estão rolando mesmo sem ter visto a original. E eu acho que algumas séries conseguem fazer isso muito bem. No caso de Gossip Girl, eles não tentaram o suficiente. A Georgina, que tava bombando, só foram 2 episódios e foi com Deus. Mas assim, eu tenho uma teoria de que eles já sabiam que a segunda temporada seria a última. Calma, me escuta que você vai entender. A começar pelos arcos que eles fecharam, né? A gente viu que muitos arcos foram fechados nessa segunda que na primeira não foram. Tipo, a Kate foi presa, entendeu? A gente viu que acabou a identidade da Gossip Girl, todo mundo agora sabe que era uma professora, etc, etc. Então, acabou esse arco. A gente não tem mais a identidade dela, a gente vê os personagens seguindo com a vida deles, tendo coisas um pouco mais redondinhas, mas nem todo mundo. Só que a gente viu que teve coisa fechada ali. Então, assim, é sempre bom a gente deixar uma série que a gente não sabe se vai ser renovada, minimamente fechada. Só que eu achei que muita coisa se concluiu muito ali. E só o fato da Kate ter sido revelada já era, né, assim... O maior plot de todos já foi fechado, gente. Mas pensa aqui comigo um negócio. Se lá na primeira temporada a gente teve um hiato ali entre os episódios, entre metade da temporada, pra gente ver a aceitação do público, eles estavam vendo coisas que estavam pra acontecer, eles podiam ter mudado, como eu falei no meu vídeo ali do 10º episódio da segunda temporada, algumas coisas pra agradar mais o público, sim. Por mais que, beleza, o roteiro foi entregue antes, etc e tal, se eles estão vendo que o público queria ver mais da Monet, queria ver mais da Luna lá, queria ver mais do Trizal, sabe? Mais coisas ali. Não tava gostando tanto da Zoya, não tava gostando tanto da Julia. Mexia nisso pra tentar salvar a série. E como eles deixaram tudo exatamente como estava arquitetado antes, e alguns personagens eles simplesmente não deram foco e deixaram tudo redondinho, dá a entender que eles já sabiam que essa poderia ser a última. Então vamos finalizar tudo aqui? Que acho que não vai rolar não, galera. Acho que a gente não vai ter dinheiro, não vão dar verba. Vamos finalizar, deixa como tá que é melhor. Talvez isso tenha sido a linha de pensamento, isso é um fato. Mas eu acho que no fim das contas eles não quiseram mexer em absolutamente nada por todos os fatores que eu acabei de citar aqui, de dinheiro, de número, etc, de milhares de coisas, então eles deixaram meio que como tava. Por isso que eu acho que lá no início da gravação da segunda eles meio que já sabiam que essa seria a última, sim. E dói, né, gente? Porque podia ter avisado que a segunda seria a última. A gente já começava sabendo que ia acabar, né? Melhor, mas não. E quando eu digo eles já sabiam, eu tô falando dos criadores da série, tá? Não tô falando do streaming, de todo mundo, porque às vezes nem os criadores sabiam que o streaming não ia querer renovar. Mas é aquele sexto sentido, sabe? A mãe sabe quando o filho não tá de boa na vida, é meio isso.
Tabata do futuro aqui pra dar um pequeno recado de algo que eu descobri depois de gravar esse vídeo, então não vou botar informação pela metade aqui, né? Mas, não sei se vocês perceberam ali no último episódio, já quando eles já estão na Itália, aquele mesmo personagem interpretado pelo ator Aaron Rodrigues, que é o novo namoradinho da Zoya, ele na verdade seria sim um personagem fixo numa terceira temporada, caso a gente tivesse alguma. E sim, ele é o mesmo cara que vai lá ajudar o Max quando o Max é enxotado pra fora da boate. Pois é. E ele, parece que ele ia ser uma vibe meio Yu, uma coisa meio assim, porque ele ia ser stalker da galera e ele tava ali meio que perseguindo todo mundo, tanto na Itália quanto ali em Berlim com o Max. Então, o papel dele seria realmente maior. Por isso que a gente viu ele ali já chegando na Zoya, falando ali do nada com ela, entendeu? E aparentemente ele também teve essas cenas com cada um dos outros ali na Itália, só que as cenas foram cortadas. Então, na verdade, a gente teve sim uma regravação, né, de cenas e cortes de outras por conta do cancelamento. Mas assim, eu mantenho o que eu digo, tá, do negócio deles já terem alguma noção ali de que ia ser cancelada mesmo a segunda temporada e não teria uma terceira, porque algumas coisas já estavam arredondadinhas ali, né, de finalzinho. Acho que a história da Kate talvez não tenha sido regravada, mas sim, além dessas coisas dele que foram cortadas, tivemos cenas regravadas nesse último episódio por conta do cancelamento. Então, talvez, assim, soubessem, mas não fosse tão certo assim. Enfim, importante dizer isso aqui pra vocês, porque talvez a gente tivesse outros plots além desse menino ser um personagem fixo, como também a rivalidade da Luna com a Julian. Então, a gente ia ter mais coisa na terceira temporada, gente, eu sei, é triste, mas é isso. Então, se da mesma forma que eles cortaram cenas ali e regravaram outras por conta desse final, eles poderiam sim ter aí mexido em muita coisa ao longo da segunda temporada, se fosse do interesse, né? Então, é complicado. Vida que segue, né? Então, Tabata do passado, agora é com você. Continua aí dando sua informação. Obrigada, galera. Uma coisa que eu falei aqui no início do vídeo que eu quero falar é sobre possíveis tretas de elenco com a produção. Eu não sei se vocês viram, mas no dia que saiu o último episódio da segunda temporada, a galera já viu que a atriz que fazia a Monet, ou seja, a Savannah, ela deu unfollow no criador da série, que é o Joshua Safran. E ele também deu unfollow nela. Então, assim, rolou uma treta, claramente. Ninguém dá unfollow mútuo de graça, tá? Então, alguma coisa aconteceu. E se a gente pegar toda ali, né, a história da Monet, principalmente na segunda temporada que tinha tanto potencial, ela meio que foi jogada de lado, foi deixada ali esquecendo do churrasco e ela nem aparece no flash forward 2 meses depois. Tá assim, é. Então eu acho complicado isso e acho que pode ter tido tretas ali internas também, o elenco talvez não tivesse, né, dando muito certo, e a gente sabe que no mundinho Gossip Girl, isso não é uma novidade. A Taylor Momsen que o diga com as suas tretas ali, né, com o elenco inteiro na primeira versão, mas enfim. Então, teve essas coisas também. E muita gente falou que outras pessoas do elenco já saíram dando um unfollow nele também, então sei lá, gente. E assim, é uma grande pena que ela tenha sido cancelada, porque tivemos algumas ironias aí, né, no finalzinho, né, no episódio 9 a gente termina com a Zoya falando, vamos matar a Gossip Girl, e aí é no dia que eles anunciam que a Gossip Girl realmente vai ser morta, porque no caso foi cancelada, né, e o último episódio, o episódio 10, saiu no dia 26 de janeiro, que é considerado o Gossip Girl Day internacional, porque esse dia marca o episódio número 100 da versão original, foi ao ar nesse dia lá, então assim, né, ironias do destino da maneira que foi, é uma grande pena, mas é um ponto pra gente falar aqui. Então, depois da gente falar os motivos do cancelamento, com os números, com as views e etc, e o que eles poderiam ter feito pra tentar salvar, trazendo o elenco original e mudando o roteiro e por aí vai, eu acho que assim, num geral, foi um reboot muito legal, porque eu já tinha comentado pra vocês há muito tempo atrás, quem é inscrito meu antigo deve ter visto esse vídeo, que eu comentei que eu tinha curiosidade de saber como seria a Gossip Girl nos dias de hoje, né, gente? Porque a Gossip Girl original, ela era um blog, era um site. Hoje a gente tem redes sociais com uma força de uma maneira muito grande, que na época não tinha, nem tinha rede social direito. O máximo que tinha ali era Twitter, entendeu? Então a gente não tinha essa dimensão na época que a gente tem hoje. Então era interessante de ver como seria uma Gossip Girl nos dias atuais. Então foi legal pra gente ver como teria sido. A gente viu o Instagram, os stories, todo mundo mandando as dicas e por aí vai. Tinha ali a essência original, mas teve essa parte nova que pra mim, pelo menos, foi super legal.
Então toda essa parte mais tecnológica foi legal pra gente ver como o adolescente de hoje lidaria com a Gossip Girl, que antigamente era bem diferente. Então foi legal pra ver os adolescentes mais empoderados, mais donos da própria narrativa, menos reféns. Então isso foi muito legal da gente ver essa nova versão. Mas sim, eu entendo as problemáticas da série, eu acho que teve muita coisa que foi mal desenvolvida assim, e me dói falar isso, porque vocês sabem que desde o início eu defendi muito, e ainda defendo, pra mim é um reboot muito legal, mas teve coisas mal desenvolvidas, personagens que não foram tão carismáticos quanto na primeira, por exemplo, a Vanessa. Todo mundo odiava a Vanessa na primeira versão, mas a gente tava ali gostando de odiar a Vanessa, basicamente. Agora, nesse, muita gente achava a Zoya chata e não tava nem aí pra Zoya, entendeu? Julian, um pouco parecida com a Vanessa, mas muita gente tava mais por não tava nem aí, por não tá vendo a série, do que qualquer outra coisa. Então, a gente sabe que tem muita coisa que não pegou a galera. A história não pegou, a história dos professores não convenceu muita gente. Então, muita gente não estava afim de ver esse reboot novo. Então, é muito complicado por esse lado, quando a gente olha. Mas foi um reboot muito legal de ver, foi uma coisa nostálgica da gente ouvir Hey, Gossip Girl here de novo. Então, muito, muito legal. Eu gostei muito do reboot, eu sou muito grata, porque Gossip Girl, pra mim, é uma das minhas séries favoritas da vida. Então foi muito legal estar nesse universo de novo, conhecer uma nova geração, voltar pra Constance, ouvir ali falar da Blair, da Serena, ver a Georgina. Então pra mim foi muito legal poder voltar. Mas eu entendo quem não gostou da série, é uma grande pena, principalmente entre os fãs antigos. Mas eu, particularmente, acho que foi sim um reboot muito legal. Não foi o melhor reboot que eu vi de série antiga que foi feita até hoje. Pretty Little Liars foi um reboot muito mais legal na primeira temporada do que Gossip Girl foi. Então tem algumas coisas aí que eu consigo entender as problemáticas, mas fico muito triste que não tenha dado certo. Mas legal que eles pelo menos fecharam mais redondinho. Então tem uma história ali que algumas coisas ali teve começo, meio e fim. E tá tudo certo no fim das contas. Como eu falei no meu vídeo ali do episódio 10. A original vai estar aí sempre pra gente reassistir. Essa também foi legal voltar ao universo. E tem capítulos que se fecham e tá tudo bem. Então, basicamente foi isso. Esse foi o final da Gossip Girl, os motivos dela ter sido cancelada. No presente momento que estou gravando esse vídeo, nenhuma pessoa da produção ali se manifestou sobre o motivo real e tudo mais. E, né, não tem fofocas muito quentes, assim. Mas eu acho que realmente não vai continuar, porque eu não consigo ver outro streaming comprando. Netflix, acho que não tem interesse em comprar. A Hulu, eu não consigo ver. A Hulu aqui no Brasil seria a Star Plus. Eu não consigo muito ver um match entre as duas, sinceramente. Disney Plus de jeito nenhum, que não é conteúdo pra Disney Plus. E HBO Max era realmente a que sobrava. Talvez a Paramount, não sei, né? Porque direitos autorais, nananã. Então, o nome Gossip Girl é um nome muito caro. Então, mesmo que o criador da série tenha dito que tava vendo se eles arrumavam outra casa, eu não sei se isso aconteceria. E, sinceramente, eu prefiro que deixe como tá, porque a citação já não tava boa. Não sei se a galera ia querer ver nem em outro lugar. Mas eu gostei muito da série, vou levar sempre comigo esses personagens. Monelo, Nala, maravilhosas. Julian, chata, mas a gente gostava de xingar ela muitas vezes. Zoya, coitada, novinha, tá aprendendo as coisas na vida, entendeu? Max, maravilhoso. Audrey, incrível. A que tinha potencial, mas não era de todo mal. Só o Obi que era insuportável mesmo, assim. Mas, num geral, todo mundo muito incrível. Eu adorei estar nesse universo de novo. Então é isso, eu quero saber o que você achou desse cancelamento. Por que você acha que a série foi cancelada? Comenta aqui embaixo, vamos debater, eu quero ouvir os lados de vocês aí. E, acima de tudo, vamos sempre lembrar com carinho desse momento todo aí, principalmente das minhas reviews, porque eu adorei fazer isso pra vocês. E se você não viu, eu tenho review episódio por episódio aqui das 2 temporadas. Pode ir lá maratonar, agora a série acabou, você vai saber de tudo ali, a gente discute junto, que é sempre muito legal ver vocês surtando comigo. Então é isso, gente. Um beijo enorme pra vocês, até o próximo vídeo e XOXO, Gossip Girl! Ai, mas eu vou ficar com saudade.